Hoje nós vamos estudar algumas páginas do livro da História Geral e a Bíblia e aprender alguns princípios de Deus e compartilhar a graça do Senhor. Irmão, ao longo da história geral da humanidade havia vários impérios: Império Assírio, Império Babilônio, Persa, Grego, Romano e assim por diante. Mas há um império que recebeu o seguinte apelido. Vamos ver se vocês conseguem acertar. O império que recebeu o tal apelido. O sol nunca se põe nesse império. Qual império é? Gente, vamos estudar. O sol nunca se põe nesse império. Qual império que é? Império Britânico, gente, Império Britânico, né? Século XVIII é conhecido como a Era de Ouro do Império Britânico. Por que o Império Britânico recebeu esse apelido? O sol nunca se põe. Porque embora na cidade de Londres o sol se põe, em alguma parte, por toda a vasta extensão do território, em alguma parte do outro mundo, outro continente, em outra cidade, o sol nascia. Tá? Portanto, esse Império Britânico era conhecido como um império onde o sol nunca se põe, porque era realmente um império vasto, extenso. Seu território era muito grande. Mas antes do século XVIII, no século XVI, havia um outro império que talvez seja muito mais poderoso do que o britânico. Sabe qual é? Império Espanhol. Império Espanhol. O Brasil foi descoberto em 1500, né? Então foi nessa época mais ou menos que o Império Espanhol exercia a sua hegemonia, não somente sobre o mar Mediterrâneo, mas por todos os continentes, praticamente falando. Portanto, século XVI era considerado como a Era de Ouro do Império Espanhol. Quem era rei da Espanha nessa época, por favor? Primeiro slide. Felipe II. Felipe II. Ele fazia parte da família real chamada Habsburgo, né? Que era uma família real dominante sobre toda a Europa naquela época. E ele era um rei muito poderoso, era imperador, né? O próximo slide. O Império Espanhol era tão extenso que praticamente toda a América Latina, né, da Espanha, estava sob domínio espanhol, toda a parte costeira da África, Índia e até Tongamassia, Sudeste Asiático, né? Sudeste Asiático, chegando até Filipinas. Aliás, o nome Filipinas se deriva do nome do próprio imperador, que é Felipe, né? Por isso é que chamado Filipinas. E sabem muito bem que no ano 1580, Portugal, né, sofrendo as pressões napoleônicas, acaba cedendo o seu país à Espanha. Então, o Felipe II, o rei espanhol, também acaba assumindo todo o território, todas as colônias que pertenciam ao Portugal, inclusive o Brasil. Portanto, o Império Espanhol tinha talvez o maior território até então conhecido. E o Império Espanhol também tinha um poderio militar muito forte, né? O exército espanhol era considerado na época o exército mais poderoso, que chegou a lutar contra o exército francês em 1524 e acaba saindo vencedor dessa batalha. Não somente o exército, mas também a marinha, a famosa, a invencível armada espanhola, né? Era muito, muito forte, né? que derrotou a marinha otomana, né? O Império Otomano Turco também era uma grande potência na época, que vinha do Oriente, né? E travaram uma batalha, e a armada espanhola, chamada Invencível, a frota espanhola, também vence os otomanos. Mas não somente a grande extensão territorial, não somente
o grande poderio militar, mas também o Império Espanhol gozava de muita riqueza. Por exemplo, dá uma olhadinha, vocês foram visitar o Palácio Real na cidade de Madrid, vocês vão encontrar um palácio inteiro praticamente forrado de ouro, banhado de ouro, né? Porque a quantidade de ouro e prata que chegava aos portos da Espanha, na Península Ibérica, era bem maior do que a quantidade de ouro e prata que toda a Europa possuía naquela época. E tudo isso vinha da América, novo continente. Aliás, os espanhóis também tomavam conta do mercado de sal e açúcar, né? Você sabe muito bem que naquela época sal e açúcar eram tão caros quanto ouro ou prata. Então, o Império Espanhol era realmente um império poderoso. Até os dias de hoje, né? Quem tem dinheiro, quem tem força, quem tem autoridade, é considerado o forte. E os fracos tremem diante dele. Portanto, a Espanha naquela época era motivo de tremor e medo, né? Para muitas outras nações e muitos outros povos mais fracos. Agora vamos estudar o texto que nós lemos, né, hoje na Bíblia. Por favor. Nós testemunhamos aqui que enquanto o povo de Israel atravessava o Mar Vermelho, os povos vizinhos, as nações vizinhas ficaram com medo. Veja o versículo 14, as nações ouvem e estremecem. Angústia tomou conta dos filisteus, os chefes de Edom também ficaram aterrorizados, e até os poderosos de Moabe eram tomados de temor. E Canaã também ficou de pernas moles. Nações e povos que tinham seu próprio território, tinham seu exército, né? Tinha todo o poderio econômico e militar, muita experiência nas batalhas e guerras, ficaram com medo, ficaram aterrorizados com o povo de Israel. Por que ficaram com medo? Porque eles viram que o povo de Israel era uma nação poderosa. Mas aí que nós temos que, né, entrar em discussão. Será que Israel tinha realmente condições, pré-requisitos para ser chamado de uma nação poderosa, um povo poderoso? Irmãos, o que Israel tinha na época? Recém-saídos de uma escravidão de 430 anos. O povo de Israel não tinha nenhum território. Diferentemente do Império Espanhol, que tinha uma vasta, extensa. Havia alguma frota poderosa? Não. Que eu saiba, como eles saíram apressadamente do Egito, acho que nem sequer tinha um navio para poder atravessar o Rio Vermelho. Será que tinha um exército forte? Talvez tivesse um pequeno exército, mas não tão forte quanto, né, o exército espanhol ou francês. Então, pelo menos tinha muito dinheiro, muito ouro, muita prata. Sim, eles tinham um pouquinho de ouro e um pouquinho de prata que eles receberam dos egípcios quando saíam do Egito. Mas o que era tudo isso comparado a ouro e prata que o Império Espanhol possuía? Nada, praticamente nada. No entanto, os povos mais fortes, aparentemente mais poderosos, ficaram com medo desse povo de Israel, que praticamente não tinha nada para ser chamado de uma nação poderosa, nação forte. Próximo slide. Afinal de contas, eram 430 anos de escravidão. Povo submisso, povo fraco, sem terra,
sem território, sem uma identidade muito forte, sem poderio militar. No entanto, esse povo conseguiu meter medo no coração dos poderosos, no coração das nações vizinhas. Por quê? Por uma simples razão. Versículo 16, versículo 13. O que o versículo 13 diz aí? Vamos ler todo mundo junto aí? Com o teu amor conduzes o povo que resgataste. Com a tua força tu o levas à tua santa habitação. Justamente isso. Eles perceberam que o Deus de Israel era um Deus poderoso. Aquele que conduzia, aquele que protegia, aquele que liderava, que levava seu povo intacto até a terra prometida, santa. Mas ao mesmo tempo, o povo de Israel era considerado forte naquele momento porque o povo obedecia completamente à ordem do Senhor. Era a obediência à ordem do Senhor, a obediência à liderança do Senhor, obediência à palavra do Senhor que tornava aquele povo forte e poderoso. Não era dinheiro, não era força militar, não era a extensão territorial, mas simplesmente porque o povo obedeceu à ordem do Senhor, o povo se tornou poderoso, a ponto de fazer tremer as pernas dos seus inimigos. O povo de Israel, nesse momento, fez exatamente o que Deus mandou. Quando Deus falou, vá por lá, o povo foi por lá. Vem para cá, o povo veio para cá. Havia o atalho, mas Deus falou, deu uma volta. E o povo deu a volta. Deus falou, pare. O povo parou. Estrategicamente, era um lugar muito perigoso, muito desfavorável, mas Deus falou, é aqui que vocês vão acampar. E eles acamparam. Na frente era o Mar Vermelho, e atrás, o exército egípcio, como um bando de carneiros, manso, seguiu simplesmente a voz do pastor. Durante o dia, o povo seguiu a coluna de nuvem. Durante a noite, o povo seguiu a coluna de fogo. O que esse povo fez era simplesmente obedecer o que Deus mandou. E ponto final. Não tinha dinheiro, não tinha território, não tinha nenhum exército poderoso. A única coisa que esse povo fez naquele exato momento foi simplesmente obedecer plenamente à ordem do Senhor. E isso fez com que o povo se tornasse forte, a ponto de outros povos se tremerem. Claro que esse povo, quando estava em apuros, começou a demonstrar ressentimentos, né? Começou a reclamar a Deus e a Moisés. Moisés, por que você nos tirou do Egito? Para cavar nosso túmulo aqui no deserto? Sim, reclamou. Eu teria reclamado também. Porque veja bem, irmãos, afinal de contas eram 430 anos de escravidão. Lá no Egito, embora fosse escravo, pelo menos, quando todo o trabalho árduo terminava, tinha um lar para onde voltar. Tinha sua cama, onde pudesse descansar. Tinha água suficiente para tomar banho. Mas aqui no deserto não. Desde que deixaram seus lares no deserto, havia escassez. Não havia água suficiente, se não para beber, imagina, para tomar banho. Não havia privacidade, não havia cama, era tenda.
Quem é que não ficaria irritado nessas condições? Quem é que não soltaria um gemido de reclamações? Nessa última viagem que eu fiz, né, eu percebi que as pessoas, os turistas, né, reclamam muito, principalmente no primeiro dia. Porque para chegarem ao ponto de encontro, eles vieram de vários lugares, vários países, assim por diante, e fizeram uma longa viagem. E por causa da diferença de fuso horário, a gente sabe, né? A gente não consegue dormir direito. E quando a gente não consegue dormir direito, a gente fica irritado, né? Aí chega um país estrangeiro, você não tem dinheiro local, às vezes, está com sede, mas até tem medo de chegar lá e comprar uma garrafa de água, né? Aí 45 pessoas se juntam, aí entram no ônibus. Aí o ônibus também não é nada confortável, é pequeno, tal, né? Você que estava acostumado a dirigir seu próprio automóvel, né, agora tem que entrar num ônibus, né? E você tem que ir para onde o guia te leva. Aí vai para o primeiro restaurante, a comida não é boa, né? Você já perdeu o apetite, está muito cansado. A única coisa que você deseja nesse momento é chegar logo a um hotel confortável e descansar. Mas não é isso que acontece no primeiro dia, né? Tem todo o itinerário a ser obedecido, né? E já vi um turista lá, vindo de um outro lugar, reclamar do tempo do dia. Puxa, está chovendo, por que está chovendo? Puxa, como se o guia tivesse a culpa, né? Porque está chovendo, porque hoje está muito frio. Não é a culpa do guia. Mas a gente vai e vê já pessoas reclamando. No primeiro dia é sempre assim. Ninguém conversa com ninguém. Todo mundo calado, né? Irritado. Mas deixa passar 2, 3 dias, aí as pessoas se acalmam mais, se adaptam e tudo mais. Por quê? Porque cada um era dono de sua vida, né? Aí quando chega a esse lugar, né, nós temos que trabalhar e agir juntos, né? Então isso não é fácil, não está treinado, não está acostumado. Então, o povo de Israel também, quando recém saiu do Egito, estava muito irritado, né? Tudo era incômodo, inconveniente. Então, com razão, o povo reclamou, mas mesmo assim, o povo de Israel resolveu continuar seguindo a liderança do profeta Moisés, a liderança do líder Moisés, e acabam atravessando o Mar Vermelho. Irmãos, quando nós estamos em grupo, em comunidade, é importante a gente sempre seguir a ordem do líder, porque isso vai trazer o bem para toda a comunidade. Tive a oportunidade de visitar um museu, era muito grande esse museu, né? Então o guia, antes de nós entrarmos naquele museu, deu a seguinte orientação. Ele primeiro, por favor, ele distribuiu aparelhos para nós, né? Receptores, né? E ele disse o seguinte: olha, quando nós entrarmos no museu, vocês vão encontrar muitas pessoas, é um museu totalmente abarrotado de gente, né? É fácil se perder. E como o guia não pode explicar todas as coisas, né, que se encontram no museu em voz alta, então eu trouxe aparelho para vocês. Então ele distribuiu para 40, 50 turistas que estavam dentro do ônibus esse receptor. E cada um pegou um e ele começou a testar. Alô, 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 estão me ouvindo? Ouvindo? Né? Aí a primeira coisa que ele fez foi ligar, mandou todo mundo ligar, depois sintonizar a frequência, aí a gente sintonizou, aí coloca o fone de ouvido, tal. Estão me ouvindo? Tá, tudo bem, tudo ok, tudo ok? Ok. Então agora nós vamos entrar no museu, tá? Espero que vocês consigam me seguir, né? E ouvir as minhas explicações e realmente apreciar, né, todas as obras-primas que se encontram nesse museu. E nós entramos. Realmente, quando nós entramos, tinha muita gente, né? Então, meio assim apertados, nós começamos a ouvir, né, a explicação do guia e, ao mesmo tempo, apreciar pinturas, esculturas e assim por diante. Aí, nessa caminhada, uma pintura me chamou muita atenção, me cativou a atenção. Então, eu fiquei um pouco mais tempo, né,
apreciando aquela pintura e ouvindo tal, a explicação do guia. E a partir de um certo momento, eu não conseguia mais ouvir a voz do guia. Aí eu olhei para o meu aparelho, se estava com defeito. Mano, estava funcionando perfeito. A bateria bem carregada, né? Tudo bem. Né? E por que não estou ouvindo? Será que ele parou de explicar? Aí é que eu me lembrei da orientação do guia. Ele tinha falado dentro do ônibus o seguinte: olha, esse transmissor, esse receptor, né, não é tão potente assim, que alcança, sei lá, 200, 300 metros. Você precisa estar mais perto de mim, mais próximo de mim, para que você possa me ouvir. Quando você perceber que a minha voz está diminuindo de volume, ou não se ouve mais, significa que você está longe, afastado de mim. Era realmente isso que aconteceu comigo. Aí quando me dei conta, tentei ver onde o guia estava, ele já não estava mais. Nossa, fiquei tão apavorado, né? E passei por uma experiência muito negativa, né? Depois eu fui atrás, né? Consegui alcançá-lo, mas quando eu me distanciei, eu deixava de ouvir a voz do guia turístico. Irmãos, na vida espiritual, o mesmo acontece. Quando nos distanciamos de Deus, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Quando nós nos distraímos com outras coisas, nós não conseguimos ouvir a orientação de Deus. É quando você está distraído com dinheiro, distraído com a fama, quando você está distraído com sexo, né? É isso que acontece. Houve uma época em que a igreja ficou muito distraída. É a Idade Média, a Igreja Católica. A Igreja Católica casou-se com os reis, com os nobres. A igreja justificou, legitimou a soberania deles e, em troca, recebeu riquezas, autoridade e poder. E eu pergunto para vocês, será que a igreja católica era forte? Será que o povo de Deus, naquela época, pode ser considerado um povo poderoso? Eu acho que não. Embora tivesse dinheiro, riqueza, poder e autoridade, a igreja católica passou por uma pior fase da toda a história cristã. Espiritualmente, era uma época muito vulnerável. Era uma época em que o povo de Deus, em vez de ser poderoso e forte, era mais fraco. Tinha dinheiro, tinha autoridade, tinha poder, tinha até força física. A Inquisição era uma instituição terrível. Matava inocentes sem pensar duas vezes. Cruzadas, poder militar. E a Igreja Católica gozava de todas as condições aparentemente favoráveis. Porém, era a pior época da história cristã, onde o povo de Deus era escravo da cobiça e da corrupção. Irmãos, não é à toa que a reforma religiosa aconteceu. A igreja, o povo de Deus, fica forte não quando tem muito dinheiro, não quando tem muito poder, não quando tem muitas propriedades e riquezas. O povo de Deus fica forte e poderoso quando obedece. Quando o povo de Deus obedece, o povo fica forte. É o que aconteceu com o povo de Israel naquele momento, antes e durante e depois da travessia do Mar Vermelho. Irmãos, eu nunca servi exército, mas eu sei, por conhecimento, que quando você entra no exército, o soldado é treinado todo dia. E que tipo de treinamento você recebe? A primeira coisa que eles ensinam, o exército ensina para você, é aprender a obedecer.
A submissão, a obediência. Lutar bem, atirar bem, isso vem depois, irmão. A primeira coisa que eles fazem questão que você aprenda é que você seja um soldado obediente ao comando superior. Exército forte não é aquele exército que tem armas modernas. Exército forte, antes de mais nada, é um exército que possui soldados obedientes. Aqueles que trabalham, mobilizam-se em perfeita ordem. Esse é exército forte. Portanto, nós que somos povo de Deus, se torna forte e poderoso na medida em que nós obedecemos a ordem, a palavra do Senhor. E o povo de Deus estava seguindo direitinho a liderança do Moisés. Estava indo muito bem, olhando apenas para frente. Só que quando chegou um certo momento, o povo de Deus começou a tremer de medo. Por quê? Quando isso aconteceu? Vamos dar uma olhadinha? Êxodo 14:10. Vamos ler todos juntos. Vamos lá? E ficaram aterrorizados, irmãos. O povo de Deus estava realmente seguindo, Deus de perto, ouvindo e obedecendo tudo que Deus falava por meio do seu líder Moisés. Mas quando chegou um certo momento, o povo de Deus começou a ficar com medo. Por quê? A Bíblia diz claramente para nós, quando o povo de Deus, em vez de olhar para frente, olhou para trás. Olhou para trás e viu o exército egípcio. Daí eles começaram a ficar com medo, ficaram aterrorizados, diz a Bíblia. Mas nosso Deus é tão bondoso, irmão, e que Ele toma medida, imediatamente. O que Ele fez para proteger seu povo? O próximo slide. Vamos ler novamente, irmãos. Vamos lá? A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Irmãos, a coluna de nuvem estava na frente do povo de Israel, liderando-o. De repente, essa coluna de nuvem sai da frente do povo de Israel e vai para onde? Vai para trás, entre o exército egípcio que estava se aproximando e o povo de Israel. E esta coluna de nuvem obscureceu totalmente onde o exército egípcio estava. Total escuridão. Cobriu o exército inteiro com a escuridão. Ficou preto. De modo que o exército egípcio ficou confuso e não conseguia mais avançar em direção ao povo de Israel. Mas ao mesmo tempo, o que aconteceu? O povo de Israel, que em vez de olhar para frente, olhou para trás, não conseguia mais ver o exército egípcio. Essa foi a grande providência de Deus, é o meu modo de entender, individual. Deus simplesmente pintou de preto, para que o povo de Israel não pudesse mais olhar e ter medo do exército. Esse é o nosso grande Deus. Ele simplesmente impediu que o povo de Deus não olhasse mais, não tivesse mais medo do exército egípcio. Essa foi a medida, essa foi a providência que Deus tomou naquele exato momento. A coluna de nuvem na frente era que nem guia. Agora, esse guia passa para trás e passa a ser guarda. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Mas o ser humano é muito engraçado.
é que a gente tem mais medo do invisível do que visível. Quando o inimigo é visível, no começo a gente fica com medo. Mas com o tempo a gente cria coragem e acaba enfrentando. Quando o inimigo é invisível, que nem terroristas, né, o medo é maior, a fobia é maior. Agora o inimigo do povo de Deus não era mais o exército egípcio, visível. Agora o inimigo do povo de Deus era o medo que ficou alojado no coração de cada um deles. Esse é o pior inimigo. Irmãos, eu digo para vocês, vocês estão com medo, não estão? Medo do futuro? Medo dos dias de amanhã? O que vai acontecer? Como é que eu vou pagar as contas? E a minha saúde que foi embora? Será que eu vou perder tudo que eu tinha? Voltando à história geral. O Império Espanhol, por favor, próximo slide, resolveu atacar a Inglaterra, né? Então, a frota invencível espanhola, né, levou 130 navios, e nesses 130 navios puseram 26 mil soldados para acabar de uma vez por todas com a Inglaterra. E a Inglaterra naquela época, irmãos, diferentemente do século XVIII, era um país medíocre, pobre. A receita da Inglaterra anual era menor do que a receita de uma cidade-estado, tipo Milão, da Itália, naquela época. A Itália vivia em função da pirataria dos navios espanhóis que traziam da América ouro e prata para a Europa. Não tinha frota, não havia exército. Era um país da periferia. No entanto, a invencível armada espanhola perdeu na batalha contra os ingleses. Como isso aconteceu? Os historiadores contam para nós que, quando a frota espanhola estava ancorada perto da praia, com seus 130 navios e 26 mil soldados, né, a armada inglesa resolveu mandar para o seio da frota espanhola 8 navios incendiários. O que é navio incendiário? Navio que leva fogo, né? Pólvora, coisas que se queimam com facilidade. E eles mandaram esses 8 navios para a frota espanhola, né? Claro que a maré ajudou, né, segundo os historiadores, e o vento também ajudou, porque o vento soprou forte, né, do exército, na marinha inglesa para onde a marinha espanhola estava ancorada, né? E quando esses 8 navios incendiários se aproximaram, a frota espanhola inteira ficou aterrorizada. Começaram a cortar as cordas de âncoras e começaram a fugir. Agora, os historiadores falam que esses 8 navios incendiários ingleses não causaram praticamente nenhum dano, na verdade. Eram simplesmente navios pegando fogo. Não eram aqueles navios que explodiam, causando danos materiais e pessoais a quem estivesse por perto, destruindo, 30, 40 navios de uma vez. No entanto, os espanhóis ficaram com medo. Por quê? Por que ficaram com tanto medo? Porque um ano anterior, essa batalha, a frota espanhola teve que lutar contra a resistência holandesa, né? E nessa batalha, né, a resistência holandesa usou navios incendiários também. Só que esses navios incendiários que os holandeses usaram eram realmente navios que explodiam. Pum, pum, explodiam mesmo, chegando nessa batalha a matar quase 3 mil soldados espanhóis. Então, a frota espanhola tinha essa experiência, tinha esse medo, de tal forma que quando eles avistaram 8 navios incendiários ingleses se aproximando deles, ficaram com medo, aquele medo antecipatório. Não, nós vamos morrer aqui,
assim como aconteceu no ano passado. Milhares de nós vamos morrer aqui. Bom, encurtando a história, quando a invencível Armada Espanhola retornou a seu país de origem, a Espanha, dos 130 navios, apenas 60 conseguiram retornar. Dos 26 mil soldados, apenas 14 mil retornaram a seus lares. Em outras palavras, quase a metade da frota, metade de soldados foram dizimados aos fundos do mar. Por que isso aconteceu, irmão? Porque eles tinham medo. Irmãos, Deus falou por Moisés: Moisés, por que você está clamando? Fala para o teu povo avançar, ir em frente, que eu dividirei as águas do Mar Vermelho, e vocês vão conseguir chegar ao lugar onde eu quero que vocês cheguem. Nós também precisamos não olhar para trás, mas olhar para frente e seguir nosso Deus. Mas nós estamos, infelizmente, temendo de medo, tremendo de medo, aterrorizados. A situação não está boa, o dólar agora está 13,80, daqui a pouco vai para o 4, olha, se não já chegou a 4. Temos que reduzir a dimensão, o tamanho de nossos negócios, a escola das nossas crianças, a mensalidade está aumentando cada vez mais, o futuro está russo, está preto. Irmão, não é o futuro que está preto, russo, obscuro e nebuloso, é que você virou sua cabeça e olhou para trás. Lá só tem escuridão, irmão. Lá é tudo escuro, é tudo preto. Não é o futuro que está obscuro. Porque a Bíblia diz claramente que este lado, onde a presença de Deus se fez, estava tão clara como a luz do dia, embora estivessem à noite. Porque nós viramos e começamos a olhar para trás, para o exército, preocupações, ansiedades, estresse. E nós dissemos que nosso futuro está preto. Não é o futuro que está preto, é o mundo que está preto, o mundo que está escuro, o mundo que está nebuloso. Enquanto você estiver olhando para trás, só há escuridão, irmão. Mas Deus nos orienta, não olha para trás, olha para frente. Há claridade, há luz, há esperança. Nosso futuro tem esperança. Mas quando você se apoia no mundo, quando você se apoia na sua própria capacidade ou na sua competência, quando você se apoia na sua própria força e experiência, tudo vira escuro. As preocupações do mundo, as ansiedades do mundo continuam nos perseguindo, irmão. E você, em vez de olhar para o lado claro, você está olhando para o lado escuro. No livro de Gênesis, irmãos, nós temos uma passagem muito interessante, que é a destruição de duas cidades. Quais são essas duas cidades? Sodoma e Gomorra. Eram duas cidades que representavam maldade, tudo que não presta. E Deus um dia resolveu destruir essas duas cidades. Mas lá havia uma família justa, é a família de Ló.
Então Deus orientou por meio de seu anjo: Ló, leve sua esposa e suas filhas e fujam da cidade. Não olham para trás, somente olham para frente. E fujam, se afastem. Nós sabemos muito bem pela história que uma pessoa olhou para trás, não foi? Quem foi? A esposa do Ló. Ela olhou para trás. E no exato momento em que ela olhou para trás, ficou tudo escuro. Porque ela virou estátua de sal. Ela morreu. No exato momento em que ela olhou para trás, tudo nebuloso, tudo escuro, morreu. Ela assinou seu próprio atestado de óbito. Gênesis 19, 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Ela olhou para trás. E quando você olha também para trás, o que você vê na sua frente é total escuridão. Total escuridão. Não adianta ficar olhando para o lado onde o exército egípcio está, onde a coluna de nuvem cobriu com total escuridão, que de lá não vem salvação. O exército veio para matar você. Toda angústia, toda preocupação, ansiedade, desejo, cobiça, estão nos perseguindo para nos matar. Não adianta ficar olhando para elas, que elas não vão te salvar. De onde vem a salvação, irmão? Vem do outro lado, vem de Deus. Aqui está totalmente claro, e aqui está totalmente escuro. Está na hora de você aprender isso, irmão. O mundo está nebuloso, mas seu futuro não. Se você é realmente povo de Deus, que confia no poder de Deus, que confia no nosso Deus poderoso, que confia na morte e ressurreição, na vida eterna, como é que nosso futuro pode ser obscuro? Nosso futuro é esperançoso. A salvação vem de Deus. A salvação não vem do mundo. De vez em quando, né, eu olho para o céu. É um fenômeno interessante, né? Eu olho para o céu e vejo assim, para facilitar a minha ilustração. Eu vejo assim, metade do céu escuro. Metade do céu cheia de nuvens bem carregadas, bem pretas. E eu vejo outra metade do céu ensolarada, não tem nuvem nenhuma. Já tiveram essa experiência? Aí eu pergunto para vocês, o tempo daquele dia é bom ou ruim? O tempo está bom ou o tempo está ruim? Depende. Se você ficar olhando para a metade do céu escura, para as nuvens, aquele dia vai ser para você um dia muito melancólico, deprimente, triste. Mas se você olhar para a outra metade, ensolarada, sem nuvens, azul, poxa, é um dia alegre, que dá vontade de passear, de fazer alguma coisa. Eleva seu ânimo. A escuridão, na verdade, está no seu coração, irmão. Se o seu coração está bem claro, ou obscuro, ou escuro, isso vai depender para qual lado você está olhando. Quando você pensa, ou chegou a tal ponto que se sente impotente, poxa, não tenho mais o que fazer, já fiz de tudo, mas não consigo melhorar meus negócios. Poxa, eu já fiz de tudo para salvar meu casamento, mas não está dando certo.
Puxa, minha saúde foi embora. Quando você não confia mais na sua competência, quando você é obrigado a aceitar a sua fraqueza, nessas horas em que você realmente precisa obedecer a palavra do Senhor. É nessa hora que não só a fraqueza, mas a grandeza de Deus se manifesta. É quando o povo de Deus, totalmente impotente, sem poder fazer nada, se ajoelhou diante de Deus, se tornou totalmente obediente à ordem de Deus, e que o milagre grandioso de Deus aconteceu. E nós estamos vivendo essa época, irmãos. Seja obediente ao Senhor. Procure acompanhar Deus de perto. Aceite a liderança dEle. Se a Bíblia diz para fazer isso, faça aquilo. Se a Bíblia diz para não fazer, não faça aquilo. Porque só assim é que nós vamos tornar uma nação poderosa, um povo poderoso, povo de Deus forte. Não é dinheiro, não é fama, não é autoridade que nos faz tornar fortes. Não perca o nosso líder da vista. Não perca nosso guia da vista. Não deixe que a voz dele diminua de volume. Acompanha nosso Deus de perto. Não saia do raio de ação do nosso Deus. Tem que estar dentro. Nós, como povo de Deus, individualmente, precisamos tomar uma decisão séria a partir deste momento. Ou você obedece ou você não obedece. Se você não obedecer, o que vai acontecer? O mundo vai começar a caçoar de você. O mundo começa a desprezar de você. Em vez de o mundo ter medo de você, é você que começa a ter medo do mundo. É isso que está acontecendo. Você quer que nossos filhos sejam um povo forte? Então, você que é pai, você que é mãe, precisa mostrar para eles uma vida de obediência à palavra do Senhor. Nós somos povo de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus. E o nosso rei é o Senhor. Nós precisamos obedecer a esse rei. Para finalizar, irmãos, quando você viaja ao exterior em grupo, o guia costuma dar a seguinte orientação: senhoras e senhores, olha, vocês podem perder tudo, mas este objeto vocês não podem perder. Não deixem esse objeto no quarto do hotel, não deixem dentro do ônibus, vocês precisam portar esse objeto, guardar um lugar bem seguro junto ao teu corpo. Não pode jamais perder esse objeto. Irmãos, a que objeto o guia está se referindo? Passaporte, exatamente, passaporte. Não é dinheiro, não é roupa, não é carteira, não é cartão de visita, nada disso, não é mala. Quando a gente viaja para o exterior, o que você não pode perder é o seu passaporte. E o passaporte é o documento que identifica quem você é, qual é a sua cidadania. Aqui entre nós, eu sei que alguns têm dupla cidadania. Brasileiro, coreano, americano, canadense, não sei. Mas a nossa cidadania, que jamais podemos perder, é a nossa cidadania do céu. Nós somos povo de Deus. Antes de ser brasileiro, coreano, americano, seja o que for, nós somos povo de Deus. Nós não podemos perder esse passaporte, essa identidade, irmão. O povo de Deus tem que obedecer ao seu rei, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho muito dinheiro, não tenho muita força, aliás, estou ficando cada vez mais fraco. Eu não nasci de uma família nobre, minha origem é muito humilde, mas eu tenho uma coisa que esse mundo não tem, que é o Senhor Jesus Cristo, é a minha cidadania do céu.
a quem eu dedico minha obediência. Irmãos, quando você realmente obedece a Deus, você não tem o que temer. Não tem o que temer. Quem devia temer, segundo a Bíblia, é o Egito. Quem devia temer são os filisteus, são amonitas. Eles que deviam temer. Você, que é povo de Deus, e não nós. Se você está temendo, é porque você não está sendo obediente a Deus. Mas se nós, como igreja, formos obedientes, fielmente e completamente a Deus, nós não temos o que temer, irmão. É o mundo que devia temer você. To be or not to be? That is a question. Mas nossa questão não é essa, não. Nossa questão é obedecer ou não obedecer? Essa é a nossa questão. Isso precisa ser resolvida mais urgentemente possível. Curve a sua cabeça, irmão. Talvez nós estamos sendo enganados pelo inimigo, que vem com toda sua força, exército, pressões econômicas e financeiras, e nós nos sentimos encurralados. Mas nessas horas, irmãos, que o povo de Deus precisa ser mais do que nunca obediente à liderança do nosso Deus povo. Abra a sua Bíblia, irmão. Lê. Vê o que Deus diz para você. E procure cumprir essa ordem. Obediência nos torna um povo forte, povo poderoso. Não há por que temer. Senhor Deus, assim como Deus abriu as águas do Mar Vermelho, quando o seu povo se tornou totalmente obediente, e assim nós nos obedeceremos a Deus, para que Deus possa nos guiar, assim como sempre nos guiou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.